Gente, a gente fica trabalhando aqui há muito tempo, né, falando assim, é só a verdade vos libertará e vamos chegar à verdade, pacificar o país, chegar na verdade. Mas a verdade dói e a verdade é dura. E não é bonita. Para nós aqui que trabalhamos com a CCI, não é bonita. E olha, o senador Ciro Nogueira foi o infiltrado mor no governo Bolsonaro. Se os bolsonaristas, se a turma da direita falaram que tiveram muitos infiltrados dentro do 8 de janeiro, imagine um infiltrado dentro do Palácio do Planalto, né, ali do lado do presidente, articulando com ele. Ciro Nogueira foi a maior decepção para o Brasil e vai entrar por ralo da sociedade brasileira como um traidor, um Judas. E eu fico triste de falar isso porque, sabe, a gente não deve ser condizente com isso, não. Vou te mostrar para você o estrago que Ciro Nogueira fez no governo Bolsonaro. E vocês vão ficar boquiaberto de saber por que eu estou falando isso. E olha, você acha que vai ter impeachment do Ciro Nogueira? Ó, o cara está envolvido aí no Banco Master. A situação dele não é longe da do Dias Toffoli, não é longe da do Gilmar, do Alexandre de Moraes. Então, o homem está encrencadíssimo, está envolvidíssimo no negócio. E aí, o que você tem? Você tem um advogado dele, que é o Cacai, que é um dos maiores advogados militantes da esquerda, do grupo Prerrogativa, que está defendendo o Ciro Nogueira. Ou seja, o Ciro Nogueira é uma peça da esquerda que estava dentro do governo Bolsonaro e ali se passando por, né, por direita, pegando louros ali do staff do eleitorado bolsonarista. E ele era, na verdade, um grande Judas que estava ali dentro, né? E eu vou explicar isso para você, você vai entender isso de uma forma muito racional. Olha, para você ter uma ideia, quando o Bolsonaro começou, ele estava formando o seu governo. O Bolsonaro não tinha trânsito nesses partidos centrão, sim, não tinha, porque ele era uma pessoa muito na dele, muito no quadradinho dele ali, ele era muito reservado, porque Brasília é um ambiente muito contaminado e o Bolsonaro queria fazer um governo, entendeu? E aí ele começou a buscar quadros que ele entendia como assim, não contaminado dentro, né, do quadro de militares. Então ele começou a formar o governo dele. Olha, vou começar com militares e tal, vamos ver se vai dar certo, porque militar não tem tranco político, vai ser uma coisa mais complicada, porque o militar já é aquele negócio, né? Eu mando, você obedece, não tem aquela coisa da sensibilidade para negociar com pessoas humanas. Então, ele começou o governo dele assim, porque ele queria ser econômico, porque o Bolsonaro era econômico. Se você for ver o cartão corporativo do Bolsonaro comparado com o cartão corporativo do Lula, entendeu? Desses 3 anos de governo dele, já extrapolou assim, né? Já chegou a quase 1 bilhão. Né? Se for ver tudo que ele gastou com equipe, com viagem internacional, né? Porque tem um staff que ele leva junto com ele. Então, por mais que o Bolsonaro falasse assim, não, eu vou dormir né, num hotel militar, eu vou dormir num consulado brasileiro, eu vou dormir no negócio todo. Mas ele leva com ele um staff, que é a segurança dele. Essa segurança tem que pagar para essa segurança. Então, no fundo, tem que acabar gastando, porque a despesa com o presidente é muito grande, não por ele pessoalmente, mas pelo entorno dele. Então, se for comparar o do Bolsonaro hoje com o da Dilma e o do Lula nos governos passados, né, o Bolsonaro foi muito mais econômico, porque ele fez a parte dele, falou assim, eu vou fazer a minha economia. E ele começou enxugando, né, o governo. E aí foi aonde que ele começou a ter dificuldades, entendeu? Para ter uma governabilidade. E aí, meu amigo, aí a coisa começou a complicar para o Bolsonaro, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Durante seu mandato, o ex-presidente Bolsonaro adotou uma série de medidas administrativas e decisões pessoais com o objetivo declarado de reduzir gastos públicos e combater as despesas, combater desperdícios, né? Extinção de cargos e funções. Logo no início do governo foi assinado um decreto
para extinguir cerca de 21 mil cargos comissionados, funções e gratificações, uma economia estimada em 195 milhões por ano. Durante sua atuação como deputado e presidente, Bolsonaro afirmou frequentemente que economizava verbas de gabinete e recusava certas regalias. Como presidente, optou por residir e se hospedar em instalações militares, como o Forte de Andradas, no Guarujá, em vez de hotéis de luxo em algumas de suas viagens de lazer. Embora os custos com a equipe de segurança, apoio, nessas ocasiões tenha sido alvo de questionamento. Porque, na verdade, você tem que gastar, né? Você não gasta com ele não gasta com ele, mas como ele é o presidente, né? O staff de segurança dele que vai junto, aí tem que gastar. Mas a parte dele ele fez. Então, o governo iniciou com uma estrutura reduzida de ministérios em comparação às gestões anteriores, visando centralizar a gestão e cortar gastos administrativos. Controle do cartão corporativo. Bolsonaro declarou diversas vezes não ter gasto um centavo do cartão corporativo para uso pessoal. Dados divulgados após o mandato mostram que ele gastou 27,6 milhões em 4 anos, um valor nominalmente inferior aos de gestões anteriores, como os de Lula, 59 milhões, e Dilma, 42 milhões, em seus respectivos mesmos mandatos. Isso, se você for fazer uma correção do que Lula gastou nos primeiros mandatos, né, defasagem, né, porque aqui não está corrigido, está em valores nominais, entendeu? Então, já foram muito mais. E agora, nesse mandato, então, que o Lula está extrapolando, né? O governo defendeu a manutenção do teto de gastos. Isso foi uma das conquistas, né, que ele conseguiu para implementar no seu governo, né? E implementou o superávit primário em 2022, cerca de 54 bilhões. O primeiro resultado positivo em quase uma década, alcançado via contenção de despesas e crescimento de arrecadação. Bem, isso custou para ele, entendeu? Uma dificuldade de governar. Por quê? Porque a turma queria meter a mão, entendeu? A turma queria meter a mão. Então, eu pesquisei aqui também, entendeu? O que eu pesquisei aqui? Pera aí. Aí entra a questão do Ciro Nogueira. Vamos lá para o Ciro Nogueira, entendeu? O que aconteceu? Tinha a questão da pandemia, aquela pressão toda da imprensa em cima dele, entendeu? O governo americano patrocinando aí essas agendas woke, né, para destruir a imagem do Bolsonaro, né? Então tinha todo, né, o processo no crime organizado, pode-se colocar aí, todo mundo. A pressão contra o Bolsonaro. Falou, pô, como é que é, cara? Um cara quer ser econômico lá dentro do ministério, não vai sobrar nada para ninguém. Aí, meu amigo, o que acontece? Acontece uma pressão. Fala, ó, você vai ter que fazer negociação, porque nós vamos fazer impeachment de você, porque você está gastando pouco, você tem que gastar muito. Que negócio é esse de presidente ser econômico, rapaz? A gente tem que aproveitar dinheiro público, meter a mão. Era uma coisa assim, mais ou menos, entendeu? Então foi quando começou a pressão do centro, do centrão, né? Que aí você junta o centrão com o PT, né? E o PSDB, que é a turma do Alckmin, né? Juntou todo mundo. E o Bolsonaro estava construindo uma base política ainda do nada, né? Ele ganhou aquela eleição sozinha, né? Ele ganhou aquela eleição na UTI, não tinha partido para segurar ele, não. Tanto que o partido que ele se elegeu em 2018 desapareceu, né? Desapareceu, porque o que chegou de oportunista ali para tentar pegar carona na onda Bolsonaro, né? Não está no gibi. Aí acabou fundindo com outro partido, criou um tal do União aí, uma federação, União Brasil, entendeu? Mas é aquele tal negócio, antes só do que mal acompanhado. Mas aí o que acontece? A política de Brasília, você sabe como é que funciona, né? E aí esses vícios todos levou o governo Bolsonaro para o Bolsonaro a ser refém do sistema. Na verdade, era isso, né? Você tinha a mídia toda batendo nele, você tinha todo mundo querendo bater nele. Ele falou, eu não vou gastar muito dinheiro com imprensa, não. Vou falar na rede social, vou falar lá naquele meu jeitinho esquisito lá, meio, meio, né, meio tipo assim, CCI. Né? Ou pior do que a CCI, né? O jeito que ele fazia as lives dele e tal. Então, ele
Falou assim: olha, eu fui eleito pelo povo, eu estava na UTI quando eu fui eleito, não fiz campanha porque tentaram me matar. Então é eu e com o povo. Então eu quero uma linha direta com o povo, vou ficar falando direto com o povo. E aí começou a economizar dinheiro com a imprensa também, a Globo. Aí a turma ficou, né, vamos para cima do cara, o cara não quer gastar com a gente. Pronto. Aí, meu amigo, não foi fácil para o Bolsonaro. Não foi fácil, entendeu? E aí, o que, que acontece? Para não ficar numa situação difícil, não perder a governança, porque o Centrão e a oposição, com o PT e a turma do Alckmin para cima dele, né? Ele teve que compor. E o personagem que ganhou destaque nisso foi o Ciro Nogueira, que era dessa turma do Centrão, né, do PP, do Piauí, que se aproximou do Bolsonaro. Falou assim: ó, o Centrão fez pressão, falou: ó, leva o Ciro Nogueira para você aí, porque o Ciro Nogueira vai fazer o meio de campo com o Congresso. E aí foi onde começou a desgraça, entendeu? No meu modo de entender. Sabe por quê? Porque presta atenção. O senador Ciro Nogueira desempenhou um papel central como articulador político e gestor do orçamento secreto durante o governo de Jair Bolsonaro. Ao assumir a chefia da Casa Civil em agosto de 2021, ele se tornou o principal elo entre o Palácio do Planalto e o Centrão, utilizando a liberação de recursos para garantir a governabilidade e barrar processos de impeachment contra o então presidente. Vocês estão entendendo? A articulação política dele foi assim, como líder do progressista, o ministro da Casa Civil, ele coordenou a aproximação de Bolsonaro com o Congresso, transformando o orçamento secreto, emendas de relator, RP9, na principal ferramenta de negociação política. Então, foi preciso criar o orçamento secreto. Vai vendo isso aqui, ó. As principais lideranças articularam, né, a criação do orçamento secreto, né, contou com Arthur Lira, que era um ligado direto do, do Ciro Nogueira. Ele foi para presidente da Câmara. E o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, né, que atuou na gestão e defesa das verbas no Congresso. Teve a participação do Luiz Eduardo Ramos, que era um general, né, e ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, apontado como um dos arquitetos da aproximação como Centrão, mas é aquele tal negócio. A pressão para cima desse general foi grande, e ele teve que, né, os caras expulsaram ele de lá. Falou assim: ó, aproximou politicamente do Congresso, o Congresso veio, né, com, com, com a faca e os dentes na mão para cima do governo Bolsonaro, e aí aprovou essa merda do orçamento secreto, entendeu? Olha só, o ex-presidente, que embora tenha vetado o projeto inicialmente, recuou e sancionou a medida após pressão política, utilizando-se para evitar um processo de impeachment. Essas figuras foram centrais na negociação que transferiu o controle de bilhões de reais do executivo para parlamentares aliados sem a devida transparência. Então, meu amigo, o orçamento secreto tem o dedo do Ciro Nogueira, que foi para quê? Ah, mas o Bolsonaro é um cara muito controlador. Se for colocar, né, as verbas, nós vamos pegar lá essas verbas individuais, né, ele vai questionar, porque o homem é muito controlador. Ele vai botar o governo dele em cima para fiscalizar isso aí. Não, então vamos aprovar uma lei para fazer assim, as emendas vai entrar no orçamento secreto, ninguém vai saber quem está mandando. Então, cara, foi a maior sacanagem que eles fizeram, entendeu? No governo Bolsonaro. E Bolsonaro ainda teve que segurar essa onda, entendeu? Porque se ele não faz isso, tanto que ele tentou vetar, mas ele não tinha força política. O Congresso ameaçou, falou: ah, esse centrão aí, falou: nós vamos tirar ele. E aí nós vamos colocar o Mourão. E aí o Mourão, você já sabe, né? né? O senador Mourão era outro também que a gente já não tem mais confiança nele. Já não tem agora, imagina na época. Né? Tanto que o Bolsonaro se distanciou do Mourão, né? do vice-presidente. Então, o papel do Ciro Nogueira fez um estrago, entendeu, no governo Bolsonaro. Por quê? Porque ele começou a articular essa aproximação. E outra coisa, que é a mais grave de todas, né? Bolsonaro tinha duas cadeiras no Senado, duas cadeiras no STF. E olha a briga que está sendo aí entre a turma do Alckmin e a turma do Lula para poder colocar né, pegar a cadeira do Barroso lá, né? A briga que a importância que é dada a essa questão de ter um ministro na Suprema Corte.
porque a Suprema Corte virou né, a, a Casa Branca do Brasil, né? Mais ou menos assim, né? Então, o Ciro Nogueira, se aproximando do Bolsonaro, falou: não, eu tenho um nome bom para colocar lá, né? Um nome bom para colocar lá. E foi buscar esse nome lá no Piauí, lá na base dele, entendeu? E quem fez campanha, fez pressão para apoiar esse nome, sabe quem que foi? Gilmar Mendes e Dias Toffoli. E sabe quem que é esse nome? O Cássio Nunes. Então, o Cássio Nunes entrou para a Suprema Corte como se fosse uma. Ah, é o ministro do Lula. Quer dizer, é o ministro do Bolsonaro, lá no Supremo. Né? Ah, o Bolsonaro tem dois ministros lá de confiança, que é o Cássio Nunes e o André Mendonça. Pronto. O Cássio Nunes era apadrinhado do Ciro Nogueira, que está aí envolvido no Banco Master, e a relatoria da CPI do Banco Master caiu aonde? No Cássio Nunes. E o Cássio Nunes está segurando essa CPI. Então, o Cássio Nunes está, no meu modo de entender, né, impedido de ficar com essa relatoria. Tem que tirar essa relatoria dele, que ele agora é suspeito, assim como o Dias Toffoli. Por quê? Porque o seu padrinho, o seu principal aliado, aquele que fez ele nascer como ministro, né, colocou ele na Suprema Corte, na verdade foi ele que, né, o, ele com o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes colocaram o Cássio Nunes lá, e o Cássio Nunes agora está muito suspeito. Por quê? Porque o Ciro Nogueira está envolvidíssimo na questão do Banco Master, que merece um impeachment. E aí você não vê ninguém falando de impeachment do Ciro Nogueira, né? Porque o Ciro Nogueira, pô, o estrago que o Ciro Nogueira fez no governo Bolsonaro, né, com esse negócio de fazer o orçamento, articular o orçamento secreto e direcionar essas verbas. E agora tem aí, né, o, o Dino, né, querendo. Ah, não, esse orçamento secreto a gente tem que investigar ele. Quero ver investigar, que vai cair tudo em cima da base dessa esquerda aí. Que essa turma que usou isso vai meter a mão. Entendeu? Então, o que a gente tem, na verdade, no Brasil, é isso. Um presidente, o que a gente tinha, né? Era um presidente que tinha ligação com o povo e não tinha base parlamentar. E aí, essa base política contaminada, né, colocou o Bolsonaro como refém. E aí criaram esse orçamento secreto para poder minar os cofres públicos sem, né, a fiscalização do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, eu diria para você, antes só do que mal acompanhado. E que isso sirva para o filho dele, né? Se o filho dele tiver essa vontade de ser presidente mesmo e resgatar, né, o ideal do pai dele, né, de fazer uma gestão é, austera, econômica, né, com superávit, né, e sem corrupção, tem que saber, meu amigo, o que você vai fazer de aliança, porque aí o PP está aí, né? O, o, vocês estão aí chamando o Pablo Marçal. Quando eu cancelei o Ciro Nogueira aqui, na CCI, foi quando ele começou a ventilar apoio para o Pablo Marçal. Né? Ele começou a dar declaração, não, que tem que aproximar o Pablo Marçal do Bolsonaro. Pablo Marçal é a maior picareta que eu conheço, entendeu? O cara é malandro. Para mim é malandro, entendeu? É nessa linha aí do Vorcaro, na minha opinião é isso, entendeu? Então é um cara que está aí querendo se passar por direita, entendeu? Mas não é não, é dessa turma aí, entendeu? Então, tem aí o elogiando, papá, é tudo, entendeu? O Flávio tem que saber se distanciar da malandragem, porque se ele não tiver essa visão, vai virar refém igual o pai dele virou, entendeu? Porque a política é cheio disso. Você acha que você está governando, você está entendeu? Com o inimigo morando com você. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem, entendeu? Fica essa situação complicadíssima. E eu estou falando isso aqui já tem o quê? Vai para 20 minutos que eu estou falando sobre essa questão aqui. Então isso é muito grave, gente. É muito grave. Por quê? Porque você quer criar, né, uma base de apoio, aí o que você tem? Vem a turma que é deles, infiltra na sua base
porque a direita está se formando ainda, construindo né, o seu imaginário político. Olha, a gente quer fazer um país austero, mas aí como é que você vai construir isso? Entendeu? Essa quantidade, esses 50 bilhões aí que foram retirados né, da economia brasileira, que caiu na mão dessa máfia aí, que vai bancar a política, que vai bancar um monte de infiltrados aí para fechar com o Flávio, para botar o Flávio refém de novo. Entendeu? Então é um sistema que é muito difícil de lidar com ele. E aí tem que ter muita serenidade, muita paz no coração, entendeu? Para poder fazer, né, uma leitura muito razoável. Aí você tem, por exemplo, o André Mendonça, né, que foi indicado pelo Bolsonaro, que está aí assumindo uma relatoria e segurando um abacaxi enorme na mão, porque o André Mendonça está na posição que o Bolsonaro estava no seu primeiro ano de governo, entendeu? Tem uma pressão em cima dele. Ah, mas o André Mendonça também foi o Bolsonaro que indicou, né? Então pode ser que ele também tenha sido mal influenciado? Não, pelo que eu sei, quem costurou a indicação do André Mendonça, que fez campanha, que fez, né, que correu lá ao Senado para passar o André Mendonça, foi a Michele Bolsonaro, entendeu? Então, o crédito pro, pro Cássio Nunes é do Ciro Nogueira. Então, Cássio Nunes, para mim, é uma pessoa que está me super suspeito nessa questão, entendeu? E tem que entregar essa relatoria aí do Banco Márcio, porque ele já ficou, ele está envolvido agora, porque já tem o lance do filho que apareceu no esquema. Então, o Cássio Nunes passava-se por um candidato, né, um, um indicado pelo governo Bolsonaro, mas não. A pior coisa que. E olha que o Cássio Nunes foi colocado como presidente do TSE. Olha só, o Cássio Nunes, que foi indicado pelo Ciro Nogueira, que está aí, né? O Ciro Nogueira envolvido nesse negócio, a relatoria cai no colo a CPI cai no colo do Ciro Nogueira, o Ciro Nogueira no colo do Cássio Nunes, o Cássio Nunes segura isso aí e botaram o Cássio Nunes para ser o presidente do TSE. Aí você acabou de ter aí uma reunião de um dos ministros do TSE, né, com o advogado do Vorcaro. Né? Olha, o negócio está complicado lá, porque a Polícia Federal já está falando que não vai aceitar a delação dele, que ele tá, nós estamos ganhando um tempo, aquela coisa toda e tal. E aí esse ministro do STF, do TSE, que reuniu com o advogado do, do Vorcaro, é apadrinhado do Alexandre de Moraes. Então o Brasil fala assim: ah, não, agora a gente tem um ministro de direita, um ministro que o Bolsonaro colocou, ele vai ser o presidente do TSE. Pronto, meu amigo. É aquela ideia que eu te falei, entendeu? Dormindo com o inimigo. E aí você fala: nós vamos ter uma eleição limpa com o Cássio Nunes na presidência do TSE? Ficou tudo sob suspeita. Na minha opinião, o Brasil está tá passando por um momento agora de reflexão. Falou: e agora? Você tem o Cássio Nunes que é vice, entendeu? Mas você tem toda uma estrutura do TSE lá com o presidente que a questão dos pianistas vai fazer uma orquestra no Nordeste, se deixar. Por quê? Porque o Cássio Nunes é do Piauí, é do reduto do Ciro Nogueira. Bem, já falei demais. Esse é o comentário que eu vou deixar hoje para vocês refletirem. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia, diz a nossa bandeira. E o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, já dizia nosso conterrâneo, aqui, tradicional São João del Rei. Esse é o vídeo 967 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu e muitos brasileiros corajosos estamos apostando nessa proposta, porque acreditamos no Brasil, acreditamos na sociedade brasileira, seremos capazes de superar isso, né, e criar de novo, né, um ambiente para a nossa sociedade avançar. Mas para isso, a gente tem que curar as feridas. E para curar as feridas, você tem que arrancar as cascas para fazer o curativo certo, tá certo? Expor as feridas é uma forma de entender o mecanismo de cura. Porque se você não sabe aonde que dói, meu amigo, você não vai achar o problema. Então, para a gente sarar o Brasil dessa doença, né, dessa desconfiança de um brasileiro com o outro, e depois nós vamos falar, né, da repercussão
da visita do Lula, né, no, na Casa Branca com o Donald Trump. Como é que isso está repercutindo no campo, né, conservador? Porque parece que também não teve ganhos políticos para esse presidente, não. Parece que a coisa não ficou muito boa para ele, não, tá certo? Então tá bom. Então fique com Deus. Estou deixando a nossa chave Pix aí, jpnoticias@gmail.com. E aí, através desse valorzinho que a gente, esse pingadinho que vocês me dão aí, tá certo? E aí eu quero mandar um abraço de coração a todos esses brasileiros que têm essa consciência da importância dessa CCI, né? Vocês têm um apreço a esse velho aqui, né, esse velho camelô que largou, né, o seu hobbyzinho aí de fazer jogos educativos. E um dia eu vou falar sobre esses jogos educativos, porque eu faço jogos que estão associados, né, a uma questão de coordenação motora que vai muito para a terceira idade também e vai muito para a primeira infância, né, que é colocar o centro gravitacional. Todos os jogos que eu desenvolvo trabalham o centro gravitacional. E aí, quando você joga com um aparelho que trabalha o centro gravitacional, você busca um equilíbrio. Eu até fiz um texto sobre isso, entendeu? Sobre a importância de você trabalhar o centro gravitacional. O centro gravitacional funciona como a âncora de referência para o seu cérebro. Sem ele, os sentidos ficariam perdidos no espaço. O cérebro utiliza o centro de gravidade para unir três fluxos de informações diferentes em uma única percepção de realidade. Localizado no ouvido interno, detecta a aceleração e a inclinação da cabeça em relação à gravidade. Receptores nos músculos e articulações informam onde o corpo está e quanto peso está sendo suportado. Fornece o horizonte visual para confirmar se o corpo está alinhado com o eixo gravitacional. Essa conexão é que permite que você feche os olhos e ainda saiba onde está o chão. Quando o centro gravitacional é processado corretamente, o cérebro consegue filtrar ruídos sensoriais, permitindo movimentos fluidos e reações rápidas a tropeços. Se essas conexões falham, surgem tonturas, náuseas e desorientação espacial. Então, todos os aparelhos que eu desenvolvo nos meus jogos, né, nessa oficina de, né, artesanal que eu faço aqui, são voltados para o centro gravitacional. É impressionante como isso faz né, um ganho, né, na sua percepção sensorial, até para você aumentar, né, a sua visão, seu ângulo de visão. Mas eu vou ficando por aqui e a gente comenta isso numa outra oportunidade, assim que a gente resolver, né, essas questões do Brasil, que não é fácil, mas eu espero contar com o apoio de vocês, tá bom? Então tá bom, fiquem com Deus e até a próxima. Aí eu venho aqui.